Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou apresentar para vocês este livro, considerado infanto-juvenil. O nome dele é Pode Chorar Coração, mas fique inteiro. É de Glenn Ri, vocês vão me desculpar, mas é Ringtved e Charlotte Pardee, da editora Companhia das Letrinhas. Como essa história é curta, o livrinho é curtíssimo, né? Eu não vou contar toda ela. Vou focar apenas em momentos que acredito que possa ser de maior relevância para possíveis reflexões. Essa história ela retrata o sentimento de incompreensão de 4 crianças, 2 meninos e 2 meninas, que são irmãos, frente à morte iminente da avó, ao qual gostam tanto. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho deles, né? Que são eles. Eles estão na cozinha com a Dona Morte. Bom, no início da história, as 4 crianças estão reunidas com a Dona Morte na cozinha da casa. E uma reunião que tentam adiar a morte, onde a menorzinha pergunta a Dona Morte. E aí eu vou colocar aqui. Esse é o momento. E ela pergunta: Dona Morte, por que a nossa vovó tem que morrer, se ela é a pessoa que a gente mais ama no mundo? Uma das perguntas que nós poderíamos pensar é que essa é uma das perguntas de maior intensidade que se faz diante da morte de um ente querido. Por quê? Se ele ou ela, ou o bichinho, é tão bom, eu gosto tanto, é tão importante, por quê tem que morrer? E a Dona Morte vai responder essa pergunta contando uma história para as crianças. E desse livro é o que eu vou fazer para vocês. Eu vou contar a história para vocês que a Dona Morte conta para as crianças, que eu acho um dos fatores principais desse quadrinho. E ela coloca: muito tempo atrás, tanto tempo que só eu consigo lembrar, existiam 2 irmãos que moravam na mesma casa. Um se chamava Sofrimento e o outro Desconsolo. E eram uma dupla bem sofrida mesmo. Eles eram a tristeza em pessoa e arrastavam os pés para lá e para cá todo santo dia. Um mais desanimado que o outro, um mais triste e fechado que o outro. Eles moravam em um vale que o sol nunca iluminava. O vale era cercado por montanhas. Olha os 2 irmãos. Mas, no alto de uma dessas montanhas, moravam 2 irmãs. Uma se chamava Alegria e a outra Risada. E vocês podem acreditar que elas eram o exato oposto dos irmãos. E podem acreditar que cada dia da vida das 2 irmãs era um dia de sol e felicidade. Era mesmo. Mas ainda assim, as 2 sentiam, faltava alguma coisa. Elas não sabiam direito o que era. Por causa disso, não conseguiam aproveitar toda aquela sorte que tinham. Como vocês devem ter adivinhado,
Nem preciso dizer que um dia as duas irmãs encontraram os dois irmãos. O sofrimento e a alegria se apaixonaram. E a mesma coisa aconteceu com o desconsolo e a risada. Eles logo descobriram que um não podia viver sem o outro. O casamento duplo foi uma festa bem grande e logo depois cada casal foi para a sua casa. As casas, claro, ficavam no meio do caminho para o topo da montanha. Assim, ninguém ficava muito longe da família. De vez em quando, eles desciam para visitar os pais do sofrimento e do desconsolo. E outras vezes, subiam para ver a mãe do pai da alegria e da risada. Mãe e pai. Os quatro viveram até ficar bem velhinhos. Quando o desconsolo morreu, a risada morreu no mesmo dia. E a mesmíssima coisa aconteceu com a alegria e o sofrimento. Foram tão felizes que juntos, que não podiam viver um sem o outro. A morte, com seus olhos fundos, encarou a menina mais nova. Fez uma careta que, na verdade, era um sorriso acolhedor. É a mesma coisa com a vida e a morte, ela disse. Que valor a gente daria à vida se não existisse a morte? Quem ficaria feliz com o sol se nunca chovesse? E será que alguém iria querer tanto a luz do dia se a noite não fizesse de vez em quando? Se a noite não viesse de vez em quando? Essa é a história. E aí depois ela continuou conversando com as garotas. Mas uma das reflexões é: como que vocês entenderam essa história contada pela Dona Morte? Essas reflexões que ela fez. Que valor a gente daria da vida se não existisse a morte? Quem ficaria feliz com o sol se nunca chovesse? E será que alguém iria querer tanto a luz do dia se a noite não viesse de vez em quando? Qual é a compreensão de vocês sobre essas indagações da Dona Morte frente à realidade que elas estão vivendo, que é a morte iminente da avó? No decorrer da história, eu vou ler mais um trechinho. A morte levantou, passou a mão na cabeça da menina mais velha, saiu da cozinha com passos pesados e foi até a escada. O menino mais novo olhou pela janela. Ele viu que o sol estava quase nascendo e pensou que ainda podia impedir a morte. Mas o irmão mais velho não deixou. Não, ele disse, a gente não pode interferir nos caminhos da vida. Neste momento existem duas ações. O menino mais novo quer impedir o inevitável e a interferência do irmão compreendendo as diretrizes da vida. Já passaram por algum momento similar em suas vidas? Como é para vocês essa inevitabilidade da vida e da morte na vida de vocês? Bom, ao se despedir das crianças, a morte diz mais uma coisa que eu acho interessante como fonte de reflexão.
E ela diz: pode chorar, coração, mas fique inteiro. Que é o nome do quadrinho, né? Como que vocês entendem essa frase diante desse contexto? E aí eu faço algumas considerações. Essa fala me reportou uma realidade muito pouco falada e vivenciada, que é o luto das crianças. A importância de se permitir que as crianças experienciem de forma saudável seus lutos, seja dos bichinhos de estimação, seja das pessoas queridas, mudanças, qualquer perca. A importância da despedida, a participação nos rituais da despedida, as conversas sobre a morte e o pós-morte. Todas essas questões, elas são muito particulares de cada família, pois cada uma tem a sua forma de acontecer segundo suas crenças, sua religião. O importante é que a criança possa fazer parte desses rituais, não ser deixada de fora, como se a morte não existisse. Não existe idade para se trabalhar o luto com uma criança. Tudo vai depender dos acontecimentos da vida, de quanto ou como a criança foi envolvida nesse processo de perda em todos os sentidos. Pois cada momento da nossa vida, no nosso desenvolvimento, perdemos e ganhamos, seja no corpo, nas coisas, nas pessoas. Não há como viver sem se defrontar com as percas que acontecem a todo momento. E deixar a criança de fora dessa realidade pode torná-la, a vida dela enquanto adulta, muito difícil. Fazendo uma retrospectiva e uma análise de sua vida até o momento, como é para você? Como você reage frente a perdas de uma forma geral? O finalzinho da história, aí vai ficar para quem quiser ler. É super interessante, principalmente para ler para crianças aí a partir de, sei lá, dependendo da maturidade da criança, a partir dos 8 anos. E também, óbvio, para adultos, né? Porque, na verdade, o luto de coisas que perdemos acontece a vida toda. Essas perguntas que nos fazemos do porquê, ela existe a vida toda. Então não há momento na vida para se contar uma história e para se refletir sobre essas questões. Eu vou fazer uma indicação para um livro, que é esse aqui. É Luto Sem Medo, do Max Porter, da editora Somos Livres. Bom, o que é esse livro? É sobre o luto de um pai e uma criança ou filho que perderam esposa e mãe. E ele é todo em diálogos alternados. Ali traz tipo um marcadorzinho, né? E ele é todo em diálogos alternados entre o corvo, o pai e os meninos. Na verdade, são 2 crianças, tá? Eu li, reli, ele é bem interessante. Ao meu ver, um livro indicado para todas as idades. É uma forma de lidar com o luto, com leveza e liberdade, onde os protagonistas, eles expressam suas dores e dúvidas sem medo, num processo de amadurecimento de si mesmos. As crianças podem se expressar, existe essa liberdade que elas têm para colocar as coisas dela. O pai também coloca as suas dores, seus sentimentos, né, daquilo que ele está passando. E o corvo também coloca. Então são 3 tipos de diálogo. O corvo é uma metáfora de diálogo do pai consigo mesmo, né? Então, além de ter a fala do pai, existe o corvo, que é uma metáfora do pai conversando com ele mesmo, tá?
É bem interessante, é fácil, é simples, tá? Mas é muito rico de ser lido. Aí é um complemento desse aqui. Ambos são muito bons, ambos podem ajudar quem está passando nesse momento, nesse processo, ou de repente até quem já passou, por que não? Ou quem existe a possibilidade de passar, por exemplo, né? São questões da vida que não tem como a gente escapar. Em algum momento ela vai aparecer de alguma forma. É sempre bom nós estarmos minimamente preparados. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que de alguma forma eles possam, se vocês tiverem necessidade, ajudá-los. E se gostaram, compartilhem, façam seus comentários. Nos vemos num próximo olhar.